Olá pessoal, boa tarde, 13 horas, quinta-feira, voltando aí às nossas tradicionais lives, né? Com os alunos do Advogado 10X. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Leandro, né? O Dr. Leandro é lá da primeira turma ainda do Plano de Ação, uma das minhas primeiras turmas de alunos. Hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Leandro. Deixa eu agradecer aqui ao Éder, consultor digital. Quem mais está aqui? A Félix Amaral, a Ju Cubota, Makeup, Edson, quem mais? A Ana Karen, tá aqui. Deixa eu conectar com ele aqui, deixa eu te mandar o convite para ele já aqui. E aí, Leandro? Fala, professor, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, cara? Show de Tudo bola. bem. Tá Prazer te conseguindo me ver. ouvir? Sim. Prazer te ver, assim, não pessoalmente, mas estamos aí conversando, né? A vida se tornou isso, né? Hoje a gente fala com todo mundo assim, né? A gente tem feito lives aqui constantes, né? De direito material, direito processual com os meus irmãos, são desembargadores. Show. Entregando muito conteúdo aqui também com os alunos, né? Com os alunos do Advogado 10X. Acho que essa troca de experiência, né? Entre os advogados é bem interessante. Com outros parceiros advogados de outras áreas do direito. Acho que usar, né? A rede social a nosso favor, essa troca de informação, né? Mas, Leandro, é um prazer falar com você. Você está falando de onde, Leandro? Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá. Terra boa, né? Opa, quente, mas boa. Na verdade, o meu escritório fica em Várzea Grande, que é junto, né? Bem pertinho, mas é Cuiabá. Estamos em Cuiabá. Várzea Grande faz parte da região metropolitana de... Faz parte. Cuiabá faz parte da região metropolitana de Várzea Grande, né? Correto, é isso mesmo. Bom, o aeroporto de Cuiabá não fica em Cuiabá, fica em Várzea Grande. Cuiabá não tem aeroporto, quem tem aeroporto é Várzea Grande. Cuiabá é um bairro de Várzea Grande, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Certo. Diga uma coisa para mim, cara. Você advoga em que área aí? Aqui nós somos eleitoral e administrativo. A gente faz bastante tribunal de contas, prefeituras, né? Enfim, essa é a nossa especialidade aqui. Que é administrativo e eleitoral, né? A gente... Coisa pouco técnica, né? E andamos pouco também, tá? Andamos bem pouquinho aí no estado. É bem legal. Muito bom. Você faz parte lá da minha primeira turma do Plano de Ação, né? Eu acho que foi isso em janeiro. Cara, por aí. Janeiro, né? Janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Por aí. Da primeira turma do Plano de Ação, lá meados de janeiro, né? É isso mesmo. Na época, a gente estava começando o Advogado 10X e de lá para cá, rapaz, nesses 8 meses aí, já são praticamente 1.300 alunos. Show. Um crescimento exponencial extremamente rápido, né? E hoje a nossa luta aqui é de acompanhar isso, né, na entrega de conteúdo, né? Não só conteúdo de marketing, de mentalidade, de gestão, mas também conteúdo de direito material, de direito processual, que os meus irmãos se encarregaram de entregar aí, né, aos alunos do 10X e a toda a nossa base. Mas agora fala uma coisa para mim. Eu tenho acompanhado eles, tá legal, parabéns. A gente vai começar, o Maurício vai começar a falar muito de direito penal, processo penal e de práticas de tribunal, né? E o Amauri de petição inicial, direito de família, ou seja, as coisas do direito civil. Agora, fala uma coisa para mim, Leandro. Nós se conhecemos aí na virada do ano, começo do ano, meados de janeiro, final de dezembro de 2018, né? Okay. Você participou da minha primeira turma do Plano de Ação à época, né? De lá para cá, o que mudou na sua vida? Na sua advocacia? Apesar de morar aqui no Mato Grosso, eu sou goiano, né? E lá no Goiás a gente tem um ditado que fala assim, de lá para cá muita água passou debaixo dessa ponte, né? Então, assim, foi assim, revolucionário, viu, professor? Assim, o que aconteceu com a minha advocacia, principalmente com as questões internas. A gente sempre teve uma questão de organização e gestão de escritório com muita dificuldade, uma questão de organizar mesmo, né? De ter aquele fluxo de caixa, saber que a empresa... Isso aqui é uma empresa... e que organizar o escritório como uma empresa de advogados, um empresário do direito, né? Uma das perguntas que mais me intrigou à época que você fez foi o seguinte. Você falava, em algum contexto, você dizia o seguinte: quantos processos você tem no escritório, você sabe?
Você sabe dizer quem são os seus clientes de A a B, sabe dizer quais são os processos. E a época eu tinha até uma quantidade considerável de processos no escritório, tirando as prefeituras e os eleitorais, a gente tinha uma carteira bem ampla na parte privada, porque aqui no escritório nós temos um setor que trata também da área privada, comercial privada. E eu falei, cara, eu não tenho nada disso. Eu não tenho uma lista de WhatsApp dos meus clientes. Ou seja, você não tinha... o seu escritório era como uma nau, como um navio no meio do mar, no meio do mar, com a vela estendida, ventou para cá, vai para lá. Ventou para lá, vai para lá. Você não tinha o escritório, você não tinha os números do escritório. Né? Não. E depois disso a gente implantou sistemas, né? Sistema de controle processual, sistema de controle financeiro. Criei uma lista com os meus clientes, que hoje eu mando parabéns, né? Que é um network muito forte, que enfim, foi uma dica sua que eu aprendi. Então, assim, hoje a gente tem toda uma orquestra, então a gente trabalha em sintonia mesmo, assim, dentro do escritório. A gente tem uma agenda, previsão semanal, como que reorganiza, qual que é a previsão financeira que tá para entrar, o que tem para sair, quanto custa por mês isso aqui, quanto custa essa estrutura. Ou seja, né, antes do advogado 10X, o teu escritório, com todo respeito, era como se fosse um barco no meio do mar, com a vela estendida, ventou para cá, vamos para lá. Ventou para lá, vamos para lá. Você não tinha o escritório nas mãos. Quantos clientes você tinha? Né? Quantos clientes ativos? Quantos clientes ativos? Quantos não clientes você atende? Quantos clientes você já atendeu, processos arquivados? Quanto entra no escritório? Quanto sai? Qual a planilha de despesa? Uma lista de transmissão de WhatsApp. Você não tinha nada disso. A organização básica do escritório você não tinha. E não tinha nem a noção, né, de como fazer, né? Não, assim, eu não tinha... na minha concepção não era necessário, entende? Mas depois, quando eu fiz o Advogado 10X, eu passei a perceber que, cara, se eu não tiver esse network com o meu cliente, e principalmente o que me deu um feeling, aqueles que vinham, mas não fechavam contratos. Porque aqueles que não fechavam contratos, eu deixava eles ir embora. Não. Aí depois eu comecei a pensar, por que eles não fecharam? O que eu posso melhorar aqui dentro do meu atendimento? Que aí entra aquela questão de gestão de escritório. Pô, meus clientes não voltam por quê? Por que não voltaram? Daí eu comecei a ir atrás e perguntar o que faltou, aliás, do meu atendimento, ou da minha prestação de serviço, enfim, se foi preço, buscar entender o porquê que aquele cliente não quis o meu atendimento. Entende? Então, assim, esse foi um dos feelings bem legal que nós tivemos e que, enfim, resultado ótimo. Uma sacada aos advogados, né? Existem três tipos de clientes. Existem três tipos de clientes que frequentam os escritórios, ok? Correto. Existe o primeiro tipo de cliente, que é aquele cliente que vai até o escritório, você fecha o contrato com ele. No nosso linguajar 10X, ele vira um cliente ativo, né? Okay. O processo está andando, é um cliente ativo. Você tem que ter uma comunicação com esse cliente ativo, beleza? Existe um segundo tipo de cliente, aquele cliente que você atende no escritório e por algum motivo ele não fechou o contrato, os honorários, ou ele entendeu que não é o momento dele, ou foi uma mera consulta, né? Tranquilo. Mas aquele cliente, você tem um custo embutido de atração daquele cliente. Você fez um conteúdo, fez um network, você tem um trabalho para que aquele cliente tenha chego até o escritório e você tem um custo nisso, né? A professora Beatriz, a nossa parceira aqui, fala muito da questão da precificação, né? Sei lá, R$20, R$30, R$40 que seja, de um gasto teu de tempo, que o tempo também é dinheiro, deve ser computado, um gasto teu de tempo para aquele cliente tenha chego até o escritório. E por algum motivo você não fechou o contrato. É um segundo tipo de cliente, né? A gente fala aqui que é os não clientes. E que a comunicação tem que continuar. Não é porque você atendeu o cliente, ele não fechou o contrato, você tem que continuar comunicando com ele. Como? Por uma lista de transmissão de WhatsApp, por exemplo. Continua caminhando conteúdo para ele, né? Continua caminhando conteúdo para ele e se comunicando com ele para que ele não fechou o contrato hoje, mas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele pode fechar contrato. E tem um terceiro tipo de cliente, que é aquele cliente que você já cuidou do processo dele, o processo está lá arquivado, né? Mas tem um valor considerável, né? Se você continuar mantendo um contato com esse tipo de cliente, ele pode voltar, fechar um segundo contrato, fazer uma segunda venda para ele. Pode ter um processo, pode ter um contrato, um acidente de trânsito, um divórcio, que tudo você pode, ou você atende dentro do seu escritório, ou um colega advogado parceiro pode atender. E esse relacionamento com os clientes é importante, né? Esses 3 tipos de clientes, essas 3 camadas, né? E sabe o que eu pude perceber em relação a isso aí? Isso que você está dizendo é uma maestria que você pode fazer doutorado em qualquer lugar do mundo, especializações, e ninguém ensina isso.
E sabe o que é o mais legal desse Isso é atendimento? a prática mesmo. É, prática. Por exemplo, às vezes o cliente não fecha o contrato, a gente vai atrás dele e pergunta, quer saber o porquê. Ele dá os motivos dele, enfim, às vezes não dá para mim, ou também não dá para ele. Mas o mais engraçado nisso tudo é que tem clientes que não fecham um contrato com a gente e daqui a pouco chega alguém indicado por ele dizendo que o meu atendimento, o nosso atendimento no escritório foi um atendimento de excelência e por o atendimento ter sido de excelência, ele indicou o nosso escritório. Então, assim, acaba que começa a virar uma bola de neve, entende? Que começa a vir. Sim. E assim, você acaba que vem de todos os lados. Porque na verdade tem que pensar no escritório como uma empresa, né? Sim, como um processo claro. de venda mesmo, né? Você vende o seu horário, vende a sua prestação de serviço, né? E tem uma coisa que você fala muito interessante, que é a questão do seguinte, e é uma coisa assim, que eu sentia, mas não era posto em prática dentro do escritório, entende? Que é o seguinte, a venda, vamos dizer, da nossa advocacia, a fidelização do cliente é depois que ele assina o contrato. Porque depois que ele assina o contrato, pessoas saem, tem advogados que esquecem, né? Tipo assim, assinou o contrato, acabou, não conversa mais com o advogado, não tem mais informação sobre o processo. E isso é uma coisa que você fala assim, extremamente com clareza dentro do advogado 10x, que faz muita diferença. Mas o advogado, ele não pode tratar o cliente de uma forma até a assinatura do contrato, depois que o cliente assinou o contrato, tratar o cliente de uma outra forma. Isso não existe, né? Absurdo. Isso não existe. Né? E, infelizmente, os advogados pecam nisso. Aqui no escritório, a gente trabalha uma rotina de prestação de contas de todos os processos a cada 45 dias. A nossa meta é a cada 30 dias prestar conta para o cliente do processo. Mesmo que o processo não tenha andado. Eu vou informar ele que o processo não andou, está parado. Mas eu vou informar. De despacho. Okay. Então, a forma de eu estar informando o cliente é uma nova oportunidade de ele lembrar do escritório. Às vezes ele tem um novo contrato, um novo processo, uma nova demanda. Ou me permite a ele, e ele lembra. E me permite a ele fazer uma segunda venda. Então, os advogados, eles pecam muito diariamente em tentar fazer trazer um cliente novo, só que eles se esquecem que dentro do escritório tem uma gama de clientes, né? Os clientes que você atendeu e não fechou o contrato, os clientes que você cuidou do processo já estão arquivados. Ali tem um lucro considerável parado que você já investiu para que o cliente estivesse lá e que a maioria dos advogados não atende, não trabalha isso, né? Verdade, correto. E querendo ou não, aquilo que você falou no começo, existe um custo para a gente trazer cliente para dentro do escritório. Então, no Google, campanha no Google, campanha no Facebook, campanha no WhatsApp, campanha no Instagram, enfim. E isso é um custo. E a partir do momento que aqui dentro do escritório a gente começou a aplicar esses métodos e atender o cliente de forma mais eficaz, dando mais respaldo, eles acabam trazendo novos clientes para dentro do escritório e esses novos clientes acabam diminuindo o meu custo de atração de clientes, porque eles começam a fazer o meu marketing, eles começam a levar o meu nome, começam a levar o nome do escritório, nossa prestação de serviço, que é um grande diferencial. Aliás, eu costumo dizer que é um puta diferencial, né? A atração de cliente não é somente ali no marketing, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no dia a dia, no Google, né? É o contato diário. Então, após a tua participação no Advogado 10x, lá na primeira turma, você mudou a gestão do seu escritório? Bastante. Ixi, assim, só uma questão de sistemas, que eu não tinha sistema no escritório, era bem no peito mesmo, né? Assim, o cliente perguntou, a gente entra na pasta e responde. Hoje não, hoje a gente já tem um sistema dentro do escritório que foi implantado depois disso, que vem um mindset legal, vem um mindset de crescimento aí mesmo para poder reestruturar e entender que precisa ter investimento. Sem investimento não tem jeito, ponto. Então, com isso, a gente teve uma organização aqui excelente dentro do escritório. Hoje, se eu precisar viajar, ficar 15 dias fora, eu trabalho tranquilo, atendo todo mundo tranquilo, sossegado. Criou uma rotina, né? O Advogado 10x, então, você pode falar que o Advogado 10x te deu uma mentalidade de novas rotinas dentro do seu escritório. E isso te deu liberdade. Mindset, é isso. Mindset de crescimento. Mindset de que eu precisava realmente melhorar. E, às vezes, e aí, o mindset legal que eu entendo disso é o quê? É os detalhes. A gente faz muito grosso, correria, aquela loucura, aquele negócio, mas a gente esquece os detalhes. E é os detalhes que faz a diferença de fato, né? Sim. É essa prestação de conta. Uma prestação de conta. Isso. Né? Um parabéns no WhatsApp. Então, um manual para o cliente, quando você fecha o contrato. Fiz o manual, não tinha. Então,
Então, pra você ver, você atender o cliente, você entregar o contrato de prestação de serviço para ele, ele assina o contrato, você entrega um manual para ele, dizendo, olha, a regra do jogo entre o escritório e o cliente é dessa forma, passa uma imagem, sem sombra de dúvida, de muito mais segurança, né? Transparência. Ô, Cristiano, só para você ter uma ideia, essa relação do manual aí, acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi, inclusive antes mesmo de fechar o Advogado 10X, eu acho que eu vi no seu Instagram e me fez muito sentido. Antes, eu passava todas as informações para o cliente, eu cobrava honorários atrasados, às vezes um contrato ou outro que tinha. Então, assim, aquilo desgastava, entende? Desgastava o meu network que eu já tinha construído. E hoje, depois disso, o que eu fiz? Fiz o manual do meu cliente. Então, eu falei, ó, você quer saber sobre o teu processo? Você liga nesse WhatsApp aqui. Esse WhatsApp vai te responder tudo. E aí eu tenho alguém no escritório que responde todos os dias o WhatsApp. Seu negócio é financeiro, você está devendo, tem que emitir boleto. Não emitia boleto, não passava cartão, não fazia nada. Era, tipo, Pelo amor de Deus, né? Ó, nós estamos no século que a gente está. Quando entra aluno novo no 10X, né? Entra aluno novo no 10X, eu paro para pensar, falo assim, meu senhor. Aí o cara fala assim, ah, não, no escritório aqui é só na base do dinheiro. Eu falei, cara, não tem como. Você tem que emitir um boleto para o cliente. Você tem que ter uma maquininha de cartão de crédito. O cara vem que quer pagar consulta, você não tem uma máquina de cobrar consulta. Né? Eu implantei Parcelar tudo o isso. boleto. Não. Implantei tudo. Aí hoje eu tenho no manual, então financeiro, você quer pagar? Eu criei um canal de comunicação, extremamente criei um setor financeiro independente dentro do escritório. Então uma pessoa que cuida. Então ali, tudo que ela quer fazer sobre financeiro, reparcelar honorários, correção, enfim, não é mais comigo. Então isso me deixou mais livre, entende? Eu quebrei uma rotina extremamente que era desgastante e que o manual, que é o que você ensinou lá pra gente, lá no comecinho, o manual me deu esse mindset de criar. E que, putz, é uma gestão extremamente absurda. E o mais interessante é que a Faculdade de Direito não ensina nada disso, né? São habilidades essenciais que a Faculdade de Direito não ensina. Aliás, a Faculdade de Direito não ensina, a Faculdade de Veterinária não ensina, a Medicina não ensina, nada disso, né? E o conteúdo de direito material, direito processual, isso é obrigação do advogado ter conhecimento dele. Né? Básico. Agora, o marketing hoje, a gestão, as finanças, tudo isso faz parte do core business do escritório. Não é somente mais o direito material, o direito processual. O direito material, o direito processual é a obrigação do advogado ter conhecimento, né? E isso não pode ser colocado como secundário, né? Essas questões que a gente... Isso aqui, base. Se você não fizer isso, a sua empresa de advocacia quebra. O escritório quebra. E mais engraçado essa questão da faculdade, eu tenho uma máxima que eu carrego comigo, é o seguinte, professor. A faculdade de Direito, quando a gente matricula lá na faculdade, e aqueles que pretendem, por exemplo, advogar, fazer concurso público para juiz, que prescinde da prova do OAB, então a gente já matricula sabendo que vai ter exame de ordem, ok? A faculdade de Direito não prepara nem os alunos para passar no exame de ordem. Quiçá de montar um escritório. Brasil é o país que mais tem faculdade de Direito no mundo, né? Tem aí 1 milhão de alunos na faculdade, né? Se você pudesse definir, né, o Leandro, né, o escritório, vamos falar no escritório do Leandro primeiro. Pudesse definir o escritório do Leandro antes e depois do advogado 10X, você definiria como? Organizado. Extremamente organizado. E a organização traz lucro, traz tempo, traz uma série de benefícios. Porque você entra dentro do escritório desorganizado, você não tem controle, você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você gasta, você não sabe quanto custa, você não tem noção. Então, assim, o principal benefício que eu vi chama-se organização. Sistema. É uma coisa sistemática. Aí sobra tempo para você atender melhor o cliente, né? Estudar mais. Né? É outra vida. Não, é outra vida. Show de bola. É isso mesmo. Se você pudesse dar uma dica aí, né? A ideia dessas lives é conversar com outros advogados, né? Ou seja, mostrar a esses advogados que existe um oceano azul de oportunidades aí. Existem muitos advogados que estão, infelizmente, parados no tempo. Eles acham que a advocacia é fazer uma maquininha, passar um café e ficar lá esperando o cliente aparecer. E não é assim, né? As coisas mudaram muito, né? Eles têm que ter uma técnica de atração, uma técnica de gestão. Né? Se você pudesse dar uma dica, né, aos advogados, porque o que você estava antes do 10X é o padrão normal dos advogados. Né? E a ideia do 10X não é
trabalhar marketing, é trabalhar essa mentalidade mesmo, né? É o Se você mindset pudesse dar mesmo. se você pudesse dar uma dica, né? Pudesse dar uma dica aos advogados que estão nos acompanhando agora, né? O doutor Leandro, depois do advogado da EX, que dica você daria? A minha dica principal é mindset empreendedorismo, de empreendedor, entende? Porque a nossa advocacia é uma advocacia arcaica, é antiga, é ruim, não se amolda hoje. Esquece, não se amolda. Então, fazendo mais do mesmo, existe mais de 1.200.000 advogados. Então, acho que esse que a mais, de você entregar algo a mais para o cliente, de você ter um mindset de empreendedor, um mindset de entender que o seu escritório é de fato uma empresa, é que faz a diferença e que você vai começar a se destacar. Então, uma coisa que eu aprendi com o Cristiano, o professor Cristiano. Depois disso, eu já fiz vários cursos de empreendedorismo, me formei em coach, enfim, tem várias coisas que me abriu o mindset com o advogado da EX. Então, eu passei a entender que só o direito processual e direito material não resolve. Você não faz pro leite e pro café do final do dia. Esquece. Eu conheço muitos advogados excelentes no direito material, excelentes no direito processual e que estão passando dificuldade financeira. Porque não tem essas habilidades de gestão, de relacionamento, de finanças, de marketing, que são habilidades essenciais que a faculdade de direito não ensina, né? Ô, Cristiano, vou te dar um feedback meu. Eu tenho um amigo meu que formou comigo em Goiânia. O cara é, assim, eu particularmente, em toda a minha vida de advocacia, carreira, etc., não conheci ninguém com a capacidade e o conhecimento técnico que ele tinha. Sou eu, né? E é uma pessoa que hoje mora em Goiânia, trabalha de empregado para os outros, porque não tem essa mentalidade de empreendedor, ganha R$2.000 por mês. E um cara que, se você parar para pensar, se for pôr na ponta do lápis, quanto que valeria um cara desse? Pô, uns 15, 20 pau por mês fácil, aí, sem nenhum problema. Só que o mindset dele não deixa ele empreender, ele crescer, ele atender o cliente, etc, etc. Então, na minha opinião, só isso aí não vale. Como se dizia Silvio Santos. A faculdade de Direito instalou o plugin na mente dele. Plugin total. Dizendo o seguinte, olha, o advogado não precisa entender de marketing, não precisa entender de gestão, não precisa entender de finanças, só o conteúdo, direito material, direito processual, você vai sobreviver no mercado. Estuda muito, abre uma portinha, bota uma placa na frente lá e fica esperando o cliente. Sim, sim. É absurdo isso aí. Não... Então, o teu escritório, depois de jogar da EX, você acertou a gestão do escritório, te deu uma visão empreendedora, o advogado da EX te deu uma visão empreendedora, você acertou o escritório, isso sobra mais tempo para você estudar, fazer relacionamentos, né? Sim, sim. E financeiramente, né? O que mudou a sua vida? O que mudou a sua vida depois do advogado da EX? Financeiramente, quem era o Leandro, né? O escritório do Leandro antes e depois do advogado da EX. O que vale a pena mesmo são os boletos, né? Os boletos, né? Chegam, né? Os boletos chegam. O que a gente quer saber é o seguinte: tá pagando o boleto ou não tá? Estamos pagando, graças a Deus. Eu costumo dizer, a Alessandra está aqui, é minha amiga, né? A Alessandra é minha amiga aqui. A gente tem o mesmo grupo de mentalidade aí, né? Tem algumas pessoas próximas que acham que eu sou até meio doido, mas em casa, né? Em casa, eu tenho lá na porta do meu banheiro, eu acordo de manhã, tenho o porta do banheiro, parece que é loucura, mas eu tenho os boletos pendurados na porta do banheiro. Porque às vezes... Que é pra você acelerar, né? Às vezes você acorda de manhã naquela preguiça, rapaz. Porque levantar, a primeira coisa é o banho gelado na cara, né? Água gelada na cara, né? Aí eu tenho na porta do banheiro lá uns boletos pendurados, porque aí se deu preguiça, eu olho os boletos e falo assim, nossa, tem que trabalhar. Tem que acelerar, acelera. Então, assim, trabalhar, né? É o meu gatilho. Como é o doutor Leandro, o escritório do doutor Leandro, a questão financeira, né? O advogado da EX te deu um retorno financeiro? Sim, com certeza. Primeiro, é igual aquilo que eu disse no início. Às vezes a falta de organização, na minha falta de organização, eu acreditava que eu não poderia nem mais contratar alguém para trabalhar dentro do escritório, que eu não poderia mais investir em outras coisas, porque assim, além de advogado, eu também tenho outros investimentos. Eu gosto de mexer, por exemplo, com a área de pecuária, de desenvolvimento pessoal, enfim. Então, são áreas que eu gosto de mexer, que me satisfaz pessoalmente. E eu não podia fazer porque é o seguinte, porque não sobrava grana. Não dava, tipo assim, tava apertado. O que eu ganhava tava para pagar as contas do escritório, para pagar as contas de casa.
Então, beleza, até aí estava tudo ok, mas não sobrava, não tinha sobra, não tinha para poder investir em algo, fazer uma coisa que me dava uma satisfação pessoal. E aí Comer uma sobrou. pizza com a família, né? Que é importante também, né? Opa! E eu tenho 2 guris lá em casa que gostam de uma pizza, hein, rapaz? Você precisa de ver. Lá se puder, pizza de domingo a domingo. Segunda a segunda tem pizza. Mas bem legal. Bem assim, modificou bastante. E a questão da organização, tem um livro que você indicou, inclusive ele está aqui, que esse livro aqui da Camila Berni, Gestão do Escritório de Advocacia. Sim. Foi um livro Camila. Professora Camila, show, vem autografado, acho legal que ela manda o autógrafo e tal. E foi um livro que você me indicou que me ajudou nessa sistematização e o mais legal, cara, além de tudo isso, é relacionamento. Advogado, ele pode ser o melhor advogado do mundo. Se ele não tiver relacionamento, não vai para frente. Então, esse livro ensina gestão também, ensina bastante relacionamento, que é isso do network, que você sempre fala aí. Network, tem que fazer network, vai fazer o network, vai fazer. Então, é bem legal isso aí. É isso mesmo. Ou seja, o Advogado X organizou o teu escritório com sistemas internos do escritório que você não tinha. O seu escritório era como um barco no meio do mar, ventou para lá, vão para lá, ventou para cá, vão para lá. Ou seja, você criou um fluxo de organização interna do escritório. Sim, né? ok. Esse fluxo de organização interna dentro do escritório te deu possibilidade de ter um retorno financeiro maior. Né? Com certeza. E antes e depois do Advogado 10X, você pode falar que o teu aumentou em quanto a tua entrada de dinheiro no escritório? Olha, eu acredito Quantas vezes? que sei lá, uns 40%. Porque é o seguinte, professor, o que acontece é o seguinte, a falta de organização que existia antes disso aqui é o que às vezes, por exemplo, ficava o processo parado lá com dinheiro pendente na conta. E eu não sabia, não tinha controle, eu não tinha uma rotina de cobrança de processo, eu não tinha uma rotina de cobrança, não tinha um sistema financeiro independente que pudesse me auxiliar. Então, assim, acho que em torno aí de uns 40%. 40%. Assim, e 40%, quando eu digo 40%, 40% é muita coisa. Assim, cara, em praticamente o quê? A gente começou em fevereiro ali, vamos pôr fevereiro, nós estamos em outubro, então 6 meses, pô, você conseguiu aumentar, se organizar, sobrar tempo, sobrar tudo isso, conseguir investir em outras coisas, que é o que eu fiz e estou fazendo também. Ainda, pô, 40% de aumento, ainda sobrar tempo, isso é louco. Esses 40% pagou o curso que você pagou, Advogado X? Pagou o investimento? Rapaz, pagou muitas vezes já. Ixi. Muitas vezes. Muito bom. Muito bom. Já pagou mais de 100 vezes. Muito bom. E é legal, porque a ideia é que outros advogados percebam que a gestão do escritório é algo importante para ser feito. Né? Então, ou seja, a Faculdade de Direito não ensina isso, tem que fazer gestão, fluxo interno, como é que vai cuidar dos processos, né? Organizar as finanças do escritório, o manual do cliente, o relacionamento com o cliente. São coisas que a Faculdade de Direito não ensina e que no todo, né, aumenta a sua carteira de cliente. Hoje você, após implantar essa metodologia do Advogado 10X, você tem mais tempo para fazer as coisas que você gosta e consideravelmente aumentou a tua arrecadação do escritório, né, a tua receita em 40%. É bastante coisa, correto. E o melhor é isso, porque assim, às vezes o que a gente pensa, né? Para eu aumentar 40% do meu faturamento, eu tenho que triplicar o trabalho. Ou seja, se eu estou trabalhando de segunda a sexta, eu tenho que trabalhar domingo a domingo. E de fato, o que eu aprendi não é isso. O que eu preciso ter é organização, sistemas que me auxiliem. E o que acontece? Hoje eu, às vezes, passo semanas fora do escritório, a coisa anda, a coisa se organiza, ainda tem 40% a mais. Pô, show. É isso. Você tem mais tempo e tem um retorno financeiro maior, né? Se você pudesse definir o Advogado 10X em uma palavra. Eu vou... Peguei, hein? Você pegou. Mas uma palavra que eu gosto muito, que eu aprendi lá no IBC, e aí eu faço muito assim, quando eu gosto muito de uma coisa, eu falo, é Fudidovski, meu amigo. É muito top, é bom, é show, Como parabéns. é que é? Esse termo eu não conhecia ainda. O advogado 10X é Fudidovski. É Fudidovski. É bem legal. É um termo que eu gosto, que é assim, que expressa, às vezes nós advogados, eu costumo dizer que a gente é muito vaidoso. A gente tem uma vaidade muito grande.
Então, assim, a gente às vezes não quer dar o braço a torcer para aprender as pequenas coisas. E quando eu me expresso da forma Fudidovski, eu abro a minha vaidade e deixo vir o Leandro, que existe lá dentro, falar, cara, você está fazendo certo. Segue o teu instinto, a tua mentalidade, esquece o que as pessoas estão falando de você, esquece o que está acima, esquece o que está abaixo, faz o teu jeito, estuda e vai embora, toca o barco. É assim que eu trabalho. Sim, porque na verdade eu costumo dizer para todo mundo, olha, o advogado 10x não é marketing. Marketing é apenas um processo que os advogados também têm que atender. Mas o grande segredo um dos pilares, né? O grande segredo é quando muda a mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, a sua forma de pensar, né? Tudo ao redor começa a acontecer. Eu tenho certeza absoluta que essa mudança de mentalidade sua, o reflexo financeiro, você ganhar 40% a mais hoje, ter um retorno financeiro hoje, em 6 meses, depois de advogado 10x de 40% a mais, é apenas um reflexo. Mas hoje você tem mais tempo. O fato de você ter mais tempo te propicia realizar coisas que você gostava de fazer. Como, por exemplo, comer uma pizza com a família, estudar o curso de coaching que você gosta. Ou seja, melhora o todo, né? E o legal é que quando entra a mentalidade, você percebe o quanto é importante melhorar pelo menos 1% a cada dia, né? É isso. A minha meta é 1% ao dia. Não importa quanto, desde que eu esteja melhor do que ontem. Se for um pedacinho, uma atitude, uma fala, um pensamento, show, é isso que eu preciso. É assim que eu tenho levado a vida dessa forma e que tem me proporcionado resultados extremamente positivos. Graças a Deus, assim, eu com 4 anos de advocacia, porque se eu for parar para pensar, assim, eu advogo desde 2014, mas eu peguei a minha OAB no final de 2015. A minha OAB é dezembro de 2015. Então, 3 anos, vamos dizer, de OAB. Eu sou um advogado que, em 3 anos, para quem não veio, não tinha nada, não tem família, não tem tio, parente, ninguém é advogado, que surgiu ali como uma fênix das cinzas, né? Eu acredito que é esse o diferencial que hoje eu já tenho meu escritório, funcionários, etc. Eu lembro que em meados de fevereiro e março, a gente estava conversando, você estava nesse processo de transformação, né? Sim. Eu lembro bem isso. Você falou, professor, acho que eu vou fazer um curso aqui no IBC e tal. Eu lembro meados de fevereiro e março. Foi. Né? Acho que eu vou fazer um negócio assim, tal. Eu falei, mergulha, velho. Porque assim, eu tinha uma crença meio limitante desses negócios do coaching, né? E assim, todo mundo é coach, hoje todo mundo quer, mas o negócio meu amigo, é aqui dentro, é no mindset, esquece. É você mudar a sua mentalidade, mudar o jeito de você encarar as coisas. Um livro que eu li, que você indicou, que é da Carol Dweck, Mindset, que é um livro que mais uma vez, Fudidovski, é um termo que eu gosto de usar, que ajudou muito também, muito. Eu leio pouco aqui, né? Eu já percebi. Leio pouco aqui. E o legal é que essa mudança de mentalidade trouxe para você... vamos recapitular aqui, né? Vamos lá. O teu investimento no advogado 10x já voltou N vezes. O dinheiro que você investiu no advogado 10x já voltou N vezes. Em 6 meses você aumentou o faturamento do seu escritório em 40%, né? É um valorzinho considerável. E legal, e não aumentou trabalhando mais, né? Você aumentou em 40%, em tese trabalhando menos. Você eliminou, você fez a técnica do 80-20 aí, né? Você eliminou coisas que eram desnecessárias e focou no necessário, né? E eliminei também aquela questão que você fala, sabe aquele exército de anões? Você tem processos que incham o escritório, assim, a gente foi fazer aqui, sei lá, tinha, cara, nem lembro, mas sei lá, uns 400 processos aí daqueles de exército de anões, e que eu falei, pergunto, né? É melhor você ser líder de um exército de anão ou ter um gigante junto com você? Você tem um monte de processo, um monte de cliente. Cara, liga toda hora, enchendo o saco. Pagando aquela merreca por mês, quando paga, quando não atrasa. E não funciona assim, né? Isso, não funciona, de forma alguma. E é um mindset legal que eu aprendi e implantei dentro do escritório. Você indicaria o advogado 10x para outros advogados? Você indicaria por quê? Eu indicaria porque é coisas que não existem no mercado. Indicaria porque falta muito. Indicaria porque, sem isso, a advocacia, nossa classe de advogados, a gente vai continuar sempre mais do mesmo. É sempre assim, um monte de profissional que desvaloriza a nossa classe, e eu acho assim que nós, advogados, temos que nos sensibilizar de que
cada vez que eu cobro dentro da tabela da OAB, e cada vez que eu me posiciono da forma correta, que todo advogado deve se posicionar, a linha sobe. Entende? Então, assim, se todo mundo... Você trabalha por... Você é procurado pelo teu valor. Completamente diferente de você ter procurado pelo preço, né? E outra, um dos motivos que eu indicaria o advogado da X é porque eu quero que a linha tênue da advocacia suba o nível. Ela tem que subir o nível. Porque a gente está no nível de que é igual você fala, uma feira, um leilão de honorários, assim, uma feira livre. Quem dá menos? Quem cobra menos? Quem cobra menos? Então, assim, por isso que eu acho que os advogados... E o advogado pensa o seguinte, existe um gatilho mental, né? Se a gente fala, ó, tal produto é caro, automaticamente a gente associa, né? Isso é um gatilho. Automaticamente a gente associa se o produto é caro ou o produto é bom. Né? Correto. Se o advogado começar a cobrar muito barato desde o começo, ele vai pegar a marca de um advogado barato. E quando a gente fala barato, a gente associa a algo ruim. Se você pegar a marca de um sem advogado durabilidade, barato, se você pegar a marca de advogado barato, você vai ter o carimbo de advogado ruim, sem credibilidade, né? Porque é mental, né? É automático, esse é um gatilho. Correto. Se associar, olha, aquele advogado é um advogado caro, né? É um advogado bom. O grande segredo é você ter gestões, como a gente implantou no Advogado 10X, e você implantou no teu escritório, mecanismos. Olha, vou receber por boleto bancário, vou receber por maquininha de cartão de crédito, ou seja, você tem que se valorizar, colocar o teu preço, o teu valor, melhor dizendo, e aí o cliente, você tem que oferecer para ele várias opções de pagamento, né? Sim. Isso aí é imprescindível. Você dá o teu preço, você mostra o porquê do teu preço, agrega o valor de fato e por que você merece aquilo e por que ele pode pagar aquilo. E em contrapartida você fala, pague da melhor forma, como que você quer. E lembrando sempre que é uma coisa que você fala, e aqui no escritório eu sempre falo para os meninos aqui dentro do escritório, falo, gente, nada disso substitui contrato. Tem que ter contrato. Sem contrato, o advogado não trabalha. E os boletos chegam, né? Opa, os boletos chegam, né? Pedro, fico muito feliz com a sua transformação. Você é do Plano de Ação 1, né? Da primeira turma do Plano de Ação, lá no começo do ano. Nós já estamos agora começando a abrir inscrições para o Plano de Ação 5, para a turma 5 do Plano de Ação. De lá para cá já foram 1.300 advogados, em diversas frentes do Advogado 10X, né? Se somaram ao Advogado 10X, os meus irmãos, né? Os dois são desembargadores, o Amaury no direito civil, no processo civil, o Maurício no direito penal, no processo penal, nas práticas dos tribunais, ou seja, muita coisa já mudou, e eu fico muito feliz de saber que ao longo desses 6 meses, né, que você entrou lá na primeira turma do Advogado 10X, que o investimento já foi pago, o investimento que você fez no Advogado 10X à época já voltou para você, que você aumentou a sua arrecadação do escritório, a sua receita do escritório em 40%, é muito bom, né? E não aumentou trabalhando mais, né? Aumentou em 40% trabalhando aquilo que realmente é necessário trabalhar. Isso sobrou tempo para você abrir outras frentes. Cara, sou imensamente grato, né? Essa primeira turma do Plano de Ação, tenho um carinho muito grande com ela, porque, ela que possibilitou tudo. Hoje a gente já está começando as inscrições da turma 5, né? Se você estiver acompanhando a live aí, se quiser participar, é só mandar um direct que a nossa equipe aqui vai fazer contato com você. Super indico, cara, super indico. E novamente eu faço convite para você, olha, agora dia 9 e 10 de novembro vai ter a segunda imersão em São Paulo. Né? Antes foi um dia só, agora serão 2 dias, a próxima já serão 3. Né? Show. Fiz uma apostila, fiz todo o Advogado X apostilado agora, né? Então vai começar ali 8 horas da manhã, nós vamos até 9 horas da noite, do sábado e domingo, entregando muito conteúdo, né? O Benswell falando de finanças, o Michael Arruda falando da mentalidade, né? Hipnoterapia, a Olivia falando do futuro, os meus irmãos entregando conteúdo de direito material, direito processual, a Beatriz ensinando o advogado a colocar um valor dos seus honorários, porque os advogados não sabem cobrar os honorários, né? Cara, eu queria te agradecer. Muito feliz com os seus resultados. Ter 40% a mais de aumento de arrecadação no escritório, isso é muito positivo, é muito bom. É muito, graças a você ter acreditado, né? Eu fui apenas uma ponte, né? Mas isso só aconteceu porque você acreditou. Eu costumo dizer o seguinte, né? E para quem está assistindo aí, vocês, né? Deu certo porque eu fiz, eu apliquei, né? Que também a gente não adianta as pessoas comprarem e não aplicar, porque também não vai ter resultado. Então tem que fazer, tem que... Igual aprendeu, você coloca fala. Em prática. Você fala, põe em prática, vamos pôr em prática. Erra, faz de novo, vamos embora. Tem que ser, é assim que a gente trabalha aqui no escritório, que eu tenho aprendido e feito. Olha, gente, faz.
vamos fazer. Planejou? Executa. Planejou? Executa. Vamos embora. Bola para frente. Legal. E aí, no caminho, a gente vai ajustando. Tenho certeza que a próxima vez que a gente se encontrar, você vai falar para mim, ó, já dobrei de novo, né? Já subi mais um tanto, Deus né? te ouça. Já aumentou meus clientes, já aumentou os advogados, né? O Ótimo. mindset crescimento sempre, né? Parabéns aí Mindset pela leitura sempre. do livro da Carol, né? Muito fera, muito bom. Bom. E, cara, feliz pelo teu resultado, né? Da primeira turma do plano de ação. Nós já estamos agora começando a inscrição de turma 5. Nesse período Show. também já foram mais de 1.300 advogados. Uma grande parte deles com resultados, porque colocam em prática, né? Fico muito feliz, cara. Eu percebo que você é um cara muito família, né? Bastante. E eu costumo dizer que só vale a pena se melhorar a qualidade de vida da nossa família, né? Aí realmente valeu a pena. Show. Não adianta nada você ter uma melhor arrecadação financeira se você não devolver isso para aquelas pessoas que estão junto com você, né? Que é a tua família. Verdade. Né? Concordo em número, gênero e grau aí com você em relação a isso. Cara, parabéns, viu? Conta comigo. Obrigado. Muito feliz Que por é você aí. Tenho muito Eu que carinho agradeço. pelo teu resultado, pelo teu trabalho de coaching aí. Eu sei que isso despertou a tua mente. Bastante. Né? E você está bastante. cada vez estudando mais, se dedicando mais. E eu tenho certeza que os teus resultados daqui para frente serão cada dia melhores e cada dia mais expressivos, tá bom? Show. Obrigado. Eu que agradeço. Gratidão por você ter tido a iniciativa aí do Advogado DX e você ter tido aí essa sensibilidade, né? Que foi de ajudar os novos advogados de fato. A nossa classe é uma classe muito grande e ao mesmo tempo muito carente, muito desunida e muito assim, carente de fato dessa sensibilidade de empreendedorismo, de saber como funciona na prática, que é muito diferente daquilo que é ensinado na faculdade. Sim. Então eu que agradeço, gratidão aí por tudo que você tem ensinado e dito aí, eu tenho acompanhado assiduamente. Gratidão mais uma vez. Tamo junto, tá bom? Qualquer coisa me chama aí, parabéns, ó. Forte abraço. No trilho que você tá, você vai ter ainda um 2019 muito propositivo, muito exitoso. Amém, cara. E 2020 vai te entregar muito, tá bom? Amém. Tamo Deus junto. shows. Um abraço. Obrigado. Forte viu? abraço. Um abraço. Até mais. Tchau. Obrigado.